E aí, meus queridos alunos, eu fiz um exercício de dúvida, parte 3. Nos cards aqui tem os links dos exercícios de dúvida que eu coloquei para vocês. Mas, para a gente poder entender melhor o exercício número 3, é preciso entender o que é um isótopo, um isóbaro e um isótono. Então, eu vou explicar esse conteúdo para vocês. Então, vamos lá. O que é um isótopos? São átomos do mesmo elemento químico com o mesmo número de prótons, ou seja, o mesmo Z, e diferente número de massa, ou seja, As diferentes. Então, por exemplo, aqui isótopos de hidrogênio. Então, tem aqui, tá vendo? Ó, um número atômico, né? Tá vendo aqui, ó? O que está embaixo é o nosso Z. Então, o Z é tudo igual, ó, número atômico. Z é tudo igual. E o que está em cima é o nosso A, que é a massa atômica. Então, ó, A e A. Então, é o mesmo elemento químico, é o hidrogênio. Todos eles possuem o mesmo número de prótons, ou seja, o número atômico, mas possuem massa atômica diferente. Então, o primeiro ele tem massa atômica 1, o segundo massa atômica 2, o terceiro massa atômica 3. Por isso que eles são isótopos de hidrogênio. Um outro exemplo aqui é o oxigênio. Então, o oxigênio tem a mesma coisa. Os números de baixo são iguais, ou seja, Z é tudo igual a 6, tá vendo? Ó? Z, tudo igual a 6. Só que os números de cima são diferentes. Então, o primeiro tem massa atômica igual a 16, o segundo massa atômica igual a 17 e o terceiro massa atômica igual a 18. Então, eles são chamados isótopos de oxigênio, porque são do mesmo elemento químico, possuem o mesmo número atômico, portanto, o mesmo número de prótons, mas possuem massas atômicas diferentes. Os isóbaros são átomos de diferentes números de prótons, elementos diferentes, mas que possuem o mesmo número de massa atômica. Então, vamos lá. O exemplo aqui seria o K, que é o potássio, né, que tem Z igual a 19, e A, que é a massa atômica, igual a 40. E o cálcio, que tem Z igual a 20, e o A igual a 40. Então, percebam que eles têm números de prótons diferentes, são elementos químicos diferentes, mas possuem a mesma massa atômica igual a 40. Então, eles são isóbaros. Então, o cálcio e o potássio são isóbaros entre si. O outro exemplo seria isso aqui, né? Seria o cálcio. Esse SC aqui, eu esqueci o número do átomo dele. Eu poderia até procurar agora aqui mas eu acho que eu não tenho nenhuma tabela periódica aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma tabela fácil. Tenho. Vamos achar o que é o SC. O professor devia ter olhado isso antes, né? Mas agora já foi. Então vamos ver. Então, como eu estava falando, peguei a tabela periódica aqui. O SC é chamado de escândio e o TI é o titânio. Então o cálcio é diferente do escândio, que é diferente do titânio. Eles possuem números atômicos diferentes. Ó, tá? O cálcio tem Z igual a 20, o escândio tem Z igual a 21 e o titânio Z igual a 22. Só que a massa atômica deles são iguais. Então, o cálcio tem massa atômica 42, o escândio massa atômica 42 e o titânio massa atômica 42 também. Então, o cálcio, o escândio e o titânio são isóbaros entre si. Já os isótonos são átomos de diferentes números de prótons, então são elementos químicos diferentes números de massa atômica, porém com o mesmo número de nêutrons, né? Então, exemplo aqui, o cloro e o cálcio. O cloro, ele tem massa atômica, aliás, número atômico 17, que é o número de próton 17, massa atômica igual a 37. O cálcio tem número atômico igual a 20 e massa atômica igual a 40. Então, são diferentes, tanto o número atômico como a massa atômica, e são de elementos diferentes. Já para o cloro, por exemplo, a gente sabe que o número atômico dele é 17, a massa atômica é 37, e para mim achar o número atômico, eu pego a massa atômica menos o número atômico. Então, 37 menos 17 dá 20, tá? Para o cálcio, mesma coisa. Eu sei que o número atômico dele é 20, a massa atômica é igual a 40. Para mim achar o número de nêutrons, eu subtruo a massa atômica menos o número de prótons, que é 40 menos 20 dá 20. Então, tanto o cálcio como o cloro possuem o mesmo número atômico, mas possuem massa atômica e número atômico diferentes. Então, o cloro e o cálcio são isótonos entre si, tá? Então, é por isso que a gente consegue fazer aquele exercício
tá? O exercício 3 que eu deixei para vocês, que é uma questão de dúvida, tá? Que a aluna ela tinha pedido para mim, que é uma questão que fala sobre a radiação do Sol, né? Então ele fala assim, por exemplo, quando eu li aquele exercício assim, o deutério é um dos isótopos. Então, isótopos significa que são dos mesmos elementos químicos, porém, ele possui o mesmo número atômico, mas massa atômica diferente. Então ele falou, o deutério é o isótopo conhecido do hidrogênio, né? Sim, por quê? O que é um deutério? Né? Um deutério nada mais é do que o H, número atômico Z, igual a 1 e massa atômica 2. E o hidrogênio? Ele é número atômico igual a 1 e massa atômica igual a 1. Então ele possui o mesmo Z, mas possui massa atômica diferente, é do mesmo elemento químico. Então ele é um isótopo. Por isso que ele está certo, tá? Já o 4, né, que eu tinha colocado lá, o hélio produzido é isóbaro do trítio, outro isótopo conhecido do hidrogênio, né? Então, ó, o hélio é He, né? 3,2, né? Ou seja, ele tem Z igual a 2 e massa atômica igual a 3. E ele disse pra gente que ele é um isóbaro. Isóbaros são elementos químicos diferentes. O hélio não é igual ao hidrogênio. Ele possui a massa atômica, o número atômico diferentes, mas a massa atômica igual, certo? Então, é justamente isso que ele está falando. Então, beleza, né? O hélio, ele é isóbaro do trítio. Agora, ele é isótopo do hidrogênio? Sim, ele é isótopo. Por quê? Porque tem a mesma massa atômica, aliás, tem o mesmo número atômico, mas a massa atômica é diferente, tá? Então, sabendo o que é um isótopo, isóbaro e isótono, que a gente consegue verificar se aquelas alternativas do exercício 3, da parte 3 do vídeo da explicação, elas são verdadeiras ou falsas, tá? Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, explicando o que é um isótopo, isóbaro e isótonos, tá? E se você gostou e não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o seu like, ative a sineta, compartilhe com seus colegas, dá essa moral aí pro professor de vocês, tá? E continue focado nos estudos de física. Aquele grande abraço do professor Jojo.